Hola, buenas tardes. Estamos dando inicio en este momento al último espacio de trabajo en mesas de este espacio que hemos llamado Formación de Docentes en Ciencias Sociales, que se corresponde con el subeje referido a cuestiones conflictivas para su enseñanza. Vamos a escuchar a Margarida de Casia Campos, de la Universidad Estadual de Londrina, con su trabajo por un currículum escolar antirracista, análisis de la Base Nacional Común Curricular en el Brasil; a Newton Malveira Freire, de la Universidad Federal de Ceará, con clases de sociología en las escuelas públicas estaduales en la región del macizo de Baturité, Ceará, la emergencia de discusiones de género; a Marleide Rodríguez da Silva Perrude y Gislaine Gómez Granado, de la UEL, con apuntes sobre la política de educación de jóvenes y adultos en el contexto brasilero; Victoria Saupa Montini, de la UEL, análisis sobre las desigualdades reforzadas en la educación en contextos pandémicos; Benjamín Matías Rodríguez, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ventanas, hábitats y escaleras, desafíos de la pandemia para el desarrollo de situaciones problema en el profesorado de educación primaria del Instituto Superior de Formación Docente número 19, y Giovanna Silva Rocha, de la UEL, con la identidad de género a partir de la concepción de profesores de geografía. Les recordamos que después de escuchar a los colegas, sostendremos un espacio de chat para su participación, en la cual también los esperamos. Gracias y escuchamos a los colegas. Boa tarde ou bom dia a todos. Meu nome é Margarida, eu sou professora da Universidade Estadual de Londrina e a minha ponência ela tem como título Por um currículo escolar antirracista, análise da Base Nacional Comum Curricular no Brasil. O objetivo dessa ponência é apresentar as fragilidades da Base Nacional Curricular Comum, no que tange em especial o enfrentamento do racismo no Brasil. Como procedimento metodológico, foi realizada uma leitura de obras que dialogam com as relações raciais no Brasil, sempre com ênfase à educação, e uma análise cuidadosa das competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular, de toda a educação básica, que iniciou a sua implementação a partir dos anos de 2018. Antes de falar sobre como que os conteúdos das relações étnico-raciais estão dispostos, estão organizados na base, na BNCC, é importante pensar sobre o racismo estrutural. Então, o racismo estrutural é um processo político e econômico, ele não é apenas resultado do ato de um indivíduo, de uma instituição, ele integra, então, todas as relações socioeconômicas no país, seja na dimensão política, econômica, na dimensão do direito e, sobretudo, numa dimensão ideológica. Em relação à obrigatoriedade da educação das relações étnico-raciais, então, o Brasil tem a Lei 11.645, de 2008, mas tem também a anterior a isso, a 10.639, de 2003, e as diretrizes nacionais para a educação das relações étnico-raciais, de 2004. Sobre a construção, então, da BNCC, é importante a gente pensar que a BNCC que a gente tem hoje, instituída no Brasil, ela é fruto também de um golpe político. Havia duas versões no governo Dilma Rousseff, que foi construído de maneira extremamente democrática no governo Dilma Rousseff, e essas versões, assim, que tem o golpe político no Brasil, do Michel Temer, elas são engavetadas e, de maneira muito rápida, eles elaboram uma terceira versão, essa terceira versão é aprovada, como eu disse, com uma
com pouca discussão, né, com pouca discussão popular, e então por isso que eu coloquei aqui, quer dizer, é extremamente questionável essa versão. Podemos conversar mais sobre isso depois, né? Então, como que a BNCC apresenta essa educação para as relações étnico-raciais? Na página 19 e 20, ela traz uma série de resoluções que garantem conteúdos específicos no rol da descrição das competências de habilidades da BNCC. Uma das resoluções é justamente a resolução a 10.639 e a 11.645, que são resoluções que vão falar da obrigatoriedade da educação para as relações étnico-raciais, ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Quando eu olho as competências gerais para a educação básica, é perceptível, talvez ali, não de maneira explícita, mas algum diálogo com a educação antirracista, tanto na a competência sexta, quanto na nona competência. Na primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil, não há separação por disciplina, então são habilidades gerais e não existe nada de educação para as relações étnico-raciais. Na primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil, que vai até os 6 anos de idade, até os 5 anos, perdão. Na segunda etapa, que é o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, eu encontrei, então já tem a separação por disciplina, que eles chamam de componente curricular. Eu encontrei um descritor na língua portuguesa, um em artes, alguns na educação física, mais no ensino fundamental 1, relacionado a brincadeira e jogos, e dança e lutas do Brasil. A geografia, ela traz 2 descritores no ensino fundamental 1 e 3 no ensino fundamental 2, com ausência aí no 8º ano, não tem nada. O ensino religioso, que me assustou muito, o seu silêncio, porque a gente sabe que as religiões de matriz afro no Brasil são as que mais sofrem intolerância religiosa. O ensino religioso só traz um descritor de habilidade, que é explícito lá, o diálogo com as religiosidades indígena, afro-brasileira e ciganas. A história é o componente curricular que mais traz discussões, tá? Traz descritores de habilidade, tem 2 aí no Fundamental 1, depois tem 1 no 7º ano, Fundamental 2, 8 no 8º ano do Fundamental 2 também, e 6 no 9º ano do Fundamental 2. O ensino médio, que é a última etapa da educação escolar básica no Brasil, existe um descritor de habilidade no campo de linguagem, lembrando que no ensino médio não é dividido por disciplina, e sim por áreas do conhecimento, são 4 áreas do conhecimento. Então, no campo artístico e literário, na área de conhecimento, linguagem e suas tecnologias, há um descritor, e nas ciências humanas, 4 descritores. Por último, é importante a gente pensar que o currículo, ele é um território em disputa, né? Ele é construído a partir das relações de poder, e a gente percebe nos currículos escolares, às vezes, uma hegemonia das culturas hegemônicas, né? Em contraposição às culturas subalternizadas. E quem tensiona esse currículo são justamente os movimentos sociais, os coletivos, para que as culturas subalternizadas aparecem, né? Sejam apresentadas no currículo escolar. A gente percebeu muitos silêncios em algumas disciplinas, eu acho que é importante a gente discutir sobre isso, agora nesse momento de debate, por que desses silêncios, certo? E, por último, eu acho que é importante pensar que é necessário decolonizar o currículo escolar. Mas só que isso não é fácil de ser feito, certo? Esse ato, ele implica em muitos conflitos, muitos confrontos, muitas negociações. Então, é imperioso
produzir algo de novo, não só nos currículos escolares de Brasil, mas penso que de toda a América Latina. Então, termino por aqui minha ponência e fico curiosa para as questões, para as perguntas de vocês. Olá, eu me chamo Nilton Malveira Freire, sou estudante do mestrado profissional em ensino de Sociologia Profissócio da afiliada Universidade Federal do Ceará. O tema do meu trabalho são as aulas de Sociologia nas escolas públicas estaduais da região do Maciço de Baturité, a emergência das discussões de gênero. Eu vou tentar situá-los como o trabalho foi desenvolvido, falar do meu interesse, apresentar a metodologia, os resultados da pesquisa e algumas considerações. O trabalho apresentado, na verdade, ele corresponde a um excerto da dissertação que foi entregue recentemente à banca examinadora, com data de agendamento próximo à defesa, onde no ano de 2019, eu fiz a minha pesquisa empírica na região do Maciço de Baturité. Para tentar situá-los geograficamente, o Maciço de Baturité corresponde a uma das regiões do estado do Ceará. Essa região é formada por 13 municípios e nessa região existem atualmente 25 escolas públicas estaduais do ensino médio. A pesquisa ela foi desenvolvida no segundo semestre no ano de 2019, certo? Contou com a participação de 1.067 estudantes e ela foi realizada toda de forma virtual. Os estudantes que participaram, eles receberam um link de acesso a um questionário muito robusto, um questionário composto por 50 questões, onde a intenção era captar as percepções discentes desses estudantes sobre o ensino de sociologia na escola. Essa pesquisa ela foi destinada somente aos estudantes da terceira série, tendo em vista que esses estudantes tinham passado por todo o seu percurso formativo. Pois bem, durante a pesquisa de mestrado, ela levantou algumas questões, como, por exemplo, a emergências da necessidade de se discutir questões referentes ao gênero e sexualidade na sala de aula. Por isso, esse foi o meu interesse em construir esse texto para apresentar a vocês. O texto ele tem como objetivo mostrar como os estudantes secundaristas reconhecem a necessidade da abordagem do conteúdo envolvendo temas relacionados ao gênero e à sexualidade, por entenderem que esses temas ajudariam a superar o discurso vazio de referências, muitas vezes marcado pelo senso comum, para justamente promover a desnaturalização e o estranhamento, que são os princípios epistemológicos da sociologia, necessários ao amadurecimento intelectual. Alguns estudantes, durante a pesquisa, quando os alunos foram questionados sobre quais temas eles gostariam de estudar no ensino médio quais temas eles estudaram no ensino médio e quais temas eles gostariam de ter visto no ensino médio, as questões referentes a gênero e sexualidade tiveram um índice percentual muito grande. Ou seja, alguns estudantes estudaram esses temas na sala de aula e gostaram bastante, e outros estudantes, infelizmente, não tiveram acesso a essa temática. O que é que a pesquisa revelou? A pesquisa revelou que quando se trabalha as questões de gênero e sexualidade na escola, nós podemos colocar em contato os jovens com temas que são ligados à sua dinâmica de transformação, certo? Consequentemente, a temática de gênero, ela foi apontada por praticamente 84,3% dos estudantes que disseram que os professores abordaram esse tema, conseguiram, de certa forma, contribuir para que esses estudantes tivessem uma compreensão sobre questões que até então eles imaginavam que sabiam
e foi possível mostrar que a sociologia serviu para romper com a visão preconceituosa, né, marcada pelo vazio científico, enquanto outros estudantes disseram que, infelizmente, os professores não trataram desse tema, o que reforça a necessidade de que é preciso que os professores tenham formação para que eles sintam segurança de trabalhar essas temáticas na sala de aula e levar o conhecimento sociológico necessário, né, urgente, para que os estudantes consigam ter as informações que eles necessitam para construir a sua visão de mundo, né, para debater e que seja importante para a sua formação. Pois bem, quando trabalhamos gênero e sexualidade, estamos fortalecendo pessoas para que elas conheçam seus direitos e percebam como sujeitos responsáveis pelas suas relações e reflexões das suas práticas. E isso só é possível na escola, pois a escola cumpre um papel de mostrar aos filhos e filhas de diferentes famílias que existem muitas outras formas de ser homem e de ser mulher. E a sociologia tem um compromisso de fazer com que o adolescente, ao entrar em contato com essa disciplina e entrar em contato com essas questões, eles entendam que eles devem promover, certo, o respeito a essa diversidade que existe dentro da escola, né? A escola como esse espaço plural, múltiplo, percebendo que essas relações de igualdade elas podem existir, pois o aprendizado das questões de gênero é muito complexo e envolve muito mais do que as interações familiares, certo? Considerando que a pesquisa ela foi fundamental para que a gente trouxesse essas temáticas, né? A investigação empírica mostrou que os estudantes valorizam esse tema, eles sentem a necessidade de trabalhar na sociologia, ok? E a pesquisa mostrou que o aprendizado desses papéis, né, ele serve para que a sociologia seja vista como uma disciplina que promova esse crescimento crítico, esse crescimento cidadão. E isso é urgente porque, no contexto em que nós estamos vivendo, aqui no Brasil principalmente, a gente percebe que os professores sentem muito medo, como destaca Baudard, como destaca Gonçalves em suas pesquisas, que essas discussões, entre outras temáticas, elas estão sendo muitas vezes negligenciadas ou esquecidas na escola a presença, né, do movimento conhecido aqui como Escola Sem Partido. Por isso, fica claro que é urgente e necessário que essas discussões elas se efetivem no âmbito da prática escolar para que os estudantes possam compreender e desconstruir os seus preconceitos e aprender a valorizar essas questões. Muito obrigado. Olá, meu nome é Gislaine Granado. Eu vou apresentar um trabalho realizado na disciplina de Educação de Jovens e Adultos, com orientação da professora Marleide Perrude, no curso de Pedagogia na Universidade Estadual de Londrina. A disciplina possui enfoque teórico e prático com o objetivo de estudar e analisar a conjuntura da constituição da EJA ao longo da história, identificando os determinantes sociais, políticos e econômicos. Também tem o objetivo de conhecer as perspectivas teóricas e metodológicas que fundamentam a prática em educação de jovens e adultos e observar e estudar as propostas de organização do trabalho pedagógico. As aulas ocorreram de forma expositiva, dialogadas, com exibição de filmes e documentários, leituras orientadas, estudo exploratório e por meio da observação direta às escolas que ofertam a EJA. Educação de Jovens e Adultos, EJA. A educação de jovens e adultos, EJA, é uma modalidade de ensino criada pelo governo federal, que perpassa todos os níveis da educação básica do país. Ela tem o objetivo principal de democratizar o ensino da rede pública no Brasil. Ela é destinada
aos jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação escolar na idade apropriada. Permite que o educando retome os estudos e os conclua em menos tempo. A EJA é dividida em EJA, Ensino Fundamental, destinada a jovens a partir de 15 anos que não completaram a etapa entre o 1º e o 9º ano, e EJA Ensino Médio, destinada a maiores de 18 anos que não completaram o ensino médio. Breve histórico da EJA. O acesso à educação escolar brasileira para os jovens e adultos foi marcado por diversas exclusões. Por muito tempo, pobres, negros, indígenas e mulheres tiveram seu direito à educação negado. A identidade da educação brasileira foi sendo marcada então pelo elitismo, que restringia a educação às classes mais abastadas. Neste contexto, surgiram preconceitos contra os analfabetos. Eles eram considerados pela elite letrada dependentes e incompetentes. Com o intuito de regenerar e disciplinar as camadas populares, são criados os primeiros cursos para alfabetizar os adultos, como um ato de assistencialismo e caridade da elite letrada. Os primeiros projetos de lei para a educação de jovens e adultos no Brasil só foram pensados no final do século XIX e início do século XX, devido ao desenvolvimento urbano-industrial e influência da cultura europeia. Haja vista que grande parte da população era analfabeta. A partir de 1940, surgiram incentivos à educação de adultos, mas como estratégias compensatórias para a promoção do governo que as realizava. O marco propulsor de uma política pública de educação de adultos foi a criação do Fundo Nacional do Ensino Primário em 1942. Ainda nas décadas de 50 e 60, o analfabetismo era grande, representava mais da metade da população. Deste modo, vários movimentos em prol da educação dos adultos surgiram. Entre eles se destacam as ideias pedagógicas de Paulo Freire, que valorizavam as experiências de vida e saberes prévios do educando, partindo-se delas para alfabetizar. No entanto, essas ações foram suprimidas pelo golpe militar de 1964. Este governo criou um movimento brasileiro de alfabetização, chamado de Mobral. Ele tinha um perfil centralizador e doutrinário, que dava primazia a um modelo industrial urbano com padrões capitalistas de produção e consumo. Este modelo teve um mínimo avanço para a alfabetização. Em 1971, surge um modelo de ensino que pretendia ser temporário, mas acabou se tornando permanente, devido à grande procura. Era o ensino supletivo. Este modelo de ensino era voltado às pessoas já alfabetizadas, visava a complementação de conteúdos que os alunos não tinham estudado nos anos anteriores, porém de forma compactada, não denotando qualquer especificidade à população jovem e adulta no processo de escolarização. A educação de jovens e adultos só foi incluída na modalidade de educação básica com a promulgação da nova Constituição Federal em 1988, dando direito a todos os indivíduos poderem participar gratuitamente. Nos anos 2000, as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos superaram a visão preconceituosa de que os alunos que a frequentavam eram incompetentes, passando a oferecer um sistema de ensino próprio a eles. De acordo com essas diretrizes, a EJA tem 3 funções: reparadora, equalizadora e qualificadora. A função reparadora inclui os sujeitos que antes eram excluídos do rol dos direitos civis ao acesso a uma escola de qualidade. A função equalizadora propicia aos indivíduos a oportunidade de se qualificar e igualar aos indivíduos que não sofreram ou sofrem ainda hoje exclusão. E função qualificadora propicia a atualização de conhecimentos e a capacitação para o mundo do trabalho. Os sujeitos da EJA na atualidade. No Brasil, houve poucos avanços no âmbito da educação. Deste modo, atualmente, os educandos da EJA continuam sendo os jovens, os adultos e idosos, muitos deles mulheres, sujeitos trabalhadores, que foram privados de estudar enquanto criança, devido a fatores sociais e econômicos.
Consideramos, portanto, que apesar do ensino aligeirado, a EJA se configura em oportunidade para o indivíduo adquirir novas habilidades e novos conhecimentos, ter acesso à cultura e a possibilidade de inserção no mundo do trabalho. No entanto, há a necessidade de que o Estado cumpra com seu papel de provedor de uma educação com qualidade. Olá, bom dia ou boa tarde a todos e todas. O meu nome é Vitória Zalpa, eu sou graduanda da Universidade Estadual de Londrina, eu estou no meu 3º ano da licenciatura em Geografia, sou ex-bolsista PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, atualmente bolsista na Residência Pedagógica, que também é um projeto voltado para a licenciatura, e vou começar aqui a minha apresentação. Bom, o meu trabalho, então, é uma análise sobre as desigualdades reforçadas na educação em contextos pandêmicos. O objetivo desse trabalho é problematizar as desigualdades que estão sendo reforçadas na educação. Essas preocupações científicas, elas vão partir de um projeto de pesquisa sobre essa temática, de procedimentos metodológicos, então eu elenco aqui a leitura de obras sobre a temática, procurar a organização de dados também estatísticos sobre as desigualdades na educação durante a pandemia, também trazer entrevista com os professores para saber como foi o sentimento deles em relação a esses reforços e fazer uma sistematização desses dados recolhidos. Bom, para iniciar aqui, então, nós temos que a quarentena, ela sempre será discriminatória. Então, dessa maneira, eu vou partir de uma perspectiva daqueles que mais têm sofrido com a forma de dominação. E eu vou trazer alguns coletivos sociais, como as mulheres, os trabalhadores informais, os indígenas e os moradores das periferias pobres da cidade. Bom, com isso, começando aqui pelas mulheres, é importante que se entenda que o Brasil ele tem causas estruturais e específicas para a opressão contra as mulheres, né? E também o aumento da violência durante o isolamento social. Então, estando num país no qual nós sabemos que resolve os conflitos de maneira violenta e também estando num país com a cultura de opressão às mulheres, isso se faz evidente também durante o isolamento e de forma mais reforçada. Então, com isso, nós temos que o aumento da violência doméstica, né, diante do maior convívio com o seu agressor, ele se torna mais expressivo. Então, eu trago aqui também uma notícia que aponta uma comparação com o mesmo período de 2019, então nós temos aqui um crescimento de 13% em fevereiro, 17% a mais em março e 37% em abril. Então, esse gráfico, ele compara com 2019, reafirmando isso para a gente, que a violência doméstica, ela cresceu durante o isolamento e isso se dá devido ao maior convívio com o seu agressor. Temos também as mulheres como predominantes na prestação de serviços dentro e fora de casa, né? Então, elas predominam nas profissões como enfermagem, assistência social, estão na linha de frente com cuidados a idosos e acabam não garantindo a sua quarentena para garantir a dos outros. Também as tarefas domésticas, elas se intensificam nesse momento, né? Com a família toda dentro de casa, as tarefas sempre se recaem sobre as mulheres. Então, seguindo aqui adiante, nós temos os trabalhadores informais, né? Eles sempre foram o maior alvo dos ataques neoliberais, né? Isso sempre se fez muito presente, eles são globalmente dominados e as recomendações de quarentena não abrangem esse grupo, né? Então, o auto-isolamento para eles não é uma opção, eles são obrigados a escolher entre ganhar o pão ou morrer de fome e isso também tem muita ligação com a própria uberização e a precarização das relações de trabalho. Sendo também importante ressaltar que houve aqui, né, em julho, um movimento dos motoristas de aplicativos, de breque, e reivindicando melhores condições de trabalho, né?
Temos aqui a causa indígena, que após o avanço da extrema-direita e os seus ataques diretos às leis de proteção, todos os desmantelamentos das instituições que o suportavam, né, isso acaba intensificando, sofrem com a maior invasão madeireira durante o momento pandêmico, acabam sendo infectados pelos madeireiros, o difícil acesso aos hospitais, tudo isso acaba resultando num extermínio em massa da sua população. Temos aqui também uma outra situação, que são os moradores das periferias pobres da cidade. Eu trago aqui que, segundo os dados da ONU, 1,6 milhões de pessoas não possuem habitação adequada e 25% da população mundial vive em bairros de condições de saneamento básico e com escassez de água, né? Então, isso são falta de acesso às condições sanitárias necessárias para desinfectar do vírus, por exemplo. Então, muitos também acabam se enquadrando no próprio trabalho informal, não conseguem manter a distância interpessoal dentro das suas moradias, e tudo isso tem afeto direto em relação à pandemia, né? Diante de todas essas situações, desse panorama geral da situação brasileira, no que isso afeta a situação educacional, principalmente a situação educacional atual, que pauta no ensino remoto, à distância e online, né? Então, ao começar, o isolamento ele se torna exaustivo em todas as situações. Nós sabemos que ter a vida pausada do dia para a noite, isso abala qualquer pessoa em qualquer situação. Então, ou seja, as condições psicológicas, elas variam nos dias de quarentena, o que reflete diretamente no próprio rendimento escolar. A quantidade de mortes por dia também, os parentes sendo infectados, fazem com que o foco dos estudantes automaticamente se modifique, né, e a sua produção seja reduzida. Aqui eu trago também uma outra situação, que é o número de estudantes negros, pardos e indígenas sem atividade escolar durante a pandemia é quase o triplo que de brancos. Então, nós temos que, de acordo com esse levantamento, né, 4,3 milhões de alunos não brancos da rede pública ficaram sem atividade escolar em casa durante a pandemia, escancarando outro problema estrutural do Brasil, que é o racismo, e como ele se reflete nesse sistema educacional proposto, que é o remoto. Então, também temos aqui as crianças que sofrem abuso sexual dos pais, dos tios, avós, e acabam convivendo mais tempo também por dia, e isso desestabiliza qualquer criança, não faz com que ela se sinta disposta à educação remota, né? Então, também a falta de acesso à internet de qualidade, os pais também que não possuem a formação nem a técnica necessária para substituir um professor. Temos também a fome muito mais evidente diante da falta de merenda, a necessidade de trabalhar para ajudar na renda familiar, fora ter que ajudar nas tarefas domésticas, bem como auxiliar com o cuidado de irmãos, primos, e a própria distração da casa também vai de encontro com o sistema educacional proposto. E aí, o que eu trago aqui são reflexões de como pensar em possibilidades de acesso ao ensino diante desses fatores, né? Então, isso acaba por gerar um paradoxo, né? Porque se trilhar esses caminhos a fim de trazer um mínimo de esperança educacional, se faz de fato eficaz, né? Ou somente favorece aqueles que já estão favorecidos e sucumbe ainda mais aqueles que não possuem as devidas condições, né? E vale ressaltar aqui que aqueles que não possuem as devidas condições são majoritariamente a população negra e indígena. Então, essas foram as reflexões que eu gostaria de trazer. Eu estou, neste momento, curiosa, né, e aberta aos questionamentos. Estou aberta aos questionamentos, aos apontamentos. Quero saber o que vocês acharam e estou aberta a isso. Muito obrigada, agradeço a oportunidade e acho que é isso. Buenas, mi nombre es Benjamín Rodríguez, pertenezco al grupo de investigaciones en didáctica de la historia de las ciencias sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La presentación que quiero compartir con ustedes se titula Ventanas, hábitats y escaleras, desafíos de la pandemia para el desarrollo de situaciones problema en el profesorado de educación primaria del Instituto Superior de Formación Docente número 19.
El objetivo que nos propusimos, ¿sí?, es que en el marco de la cursada de la asignatura didáctica de las Ciencias Sociales 2, que está a mi cargo, y en el tercer año del profesorado, en 3 cursos del tercer año del profesorado, la intención fue fortalecer la formación de los futuros maestros y maestras respecto a la selección de contenidos, el diseño de situaciones problemas y la secuenciación de clases de ciencias sociales para el nivel, en el marco particular de este año que estamos atravesando con la pandemia del coronavirus, ¿sí? Y la situación de la enseñanza en contextos de virtualidad, ¿no? Cómo fortalecer esas trayectorias de formación que tienen que ver con la práctica en situaciones áulicas, que desde luego se ve signada por un escenario muy diferente a lo que es habitual, ¿no? La práctica dentro de las escuelas, bueno, cómo fortalecer esas trayectorias a partir de esto, ¿no? De criterios que tienen que ver con, por ejemplo, los contenidos a enseñar, cómo diseñar situaciones, problemas y cómo secuenciar clases de ciencias sociales. Este itinerario se detiene en 3 momentos, ¿no? En un primer momento trabajamos sobre la figura de las ventanas, en un segundo momento sobre la figura de los hábitats y en un tercer momento sobre la metáfora de las escaleras. Les planteamos a los estudiantes la necesidad de que pensaran los recortes como ventanas de acceso, ¿no? En este caso, la intención era que puedan delimitar una parcela de la realidad social a trabajar, ¿no? El recorte lo entendemos en este caso como un instrumento didáctico que sirve para seleccionar y organizar los contenidos, ¿no? Desde luego acá, tomando la propuesta de Linare, Kogan, Tabakman y Tarquini, lo importante es adoptar un marco conceptual explicativo, delimitar un tiempo histórico y espacio geográfico y también los sujetos y grupos sociales a estudiar. En este caso, la mayoría de los estudiantes trabajaron con una delimitación local y por casos. También les planteamos la necesidad de que pensaran los problemas como hábitats. En este caso, partimos, ¿sí?, de un trabajo con los estudiantes del profesorado respecto al modelo del aprendizaje basado en problemas, ¿no? A partir de la construcción específica de situaciones problemas y ya no de todo el modelo en su totalidad, ¿no? En este caso estamos trabajando específicamente sobre la enunciación, ¿sí?, de las situaciones problemas, sobre la construcción de las situaciones problemas y no tanto sobre su diseño completo, ¿sí?, o la metodología completa del ABP. Trabajamos sobre determinados conceptos y conceptualizaciones, ¿no? De qué tipo de problema llevar. Acá abordamos distintos marcos, ¿sí? Puede ser el de las cuestiones socialmente vivas, el de los conflictos sociales candentes o también el de la historia urgente, ¿no? Y así es que les planteamos a los estudiantes la importancia de pensar el problema como un hábitat, ¿no? En el sentido de que la sola conciencia de que los seres humanos, ¿sí?, en tanto seres sociales, evitamos y vencemos problemas sociales nos conduce a ese reconocimiento, ¿no? La idea de que pensemos el problema como un hábitat desde donde alojar nuestra secuencia didáctica, ¿no? Desde donde nosotros pensar la propuesta que vamos a llevar adelante en las clases. Trabajamos en un tercer momento, sobre las secuencias entendidas como escaleras. Acá partimos un poco de la referencia al texto de Las Buenas Preguntas de Nijovic y Mora, y también una categoría que hemos elaborado que es la de secuencia virtuosa, que tiene que ver con la progresión, ¿sí?, de menor a mayor complejidad cognitiva, ¿sí?, en tanto también se ven involucradas dentro de esta secuencia virtuosa las competencias propias del pensamiento histórico, ¿no? Ahora bien, esta escalera clásica, ¿no?, de menor a mayor, se va a ver modificada con la inclusión de una situación problema que se construye como eje vertebrador de las clases, y acá la figura que invitamos a pensar es la de la escalera caracol, ¿no?, donde hay un eje, ¿sí?, que es el problema específico. Y les planteamos a los estudiantes la necesidad de que ellos construyeran no ya solo el problema que ya lo habían construido, sino también las preguntas, ¿sí?, para alcanzar ese problema, ¿no? O cómo podrían secuenciar también ese problema en distintas preguntas, ¿no? Entonces, esta figura de las escaleras también nos invita a pensar todavía en que cuando uno trabaja con situaciones, problemas, es probable que llegue a un mismo lugar de inicio, ¿no? Pensando las escaleras que nos dejan en el punto de inicio, ¿sí? Porque volvemos a comenzar a pensar un nuevo problema, una nueva situación, problema. Entonces la propuesta también se vuelve recursiva, ¿sí? Acá la idea que vamos a seguir trabajando a futuro es pensar la figura de escaleras infinitas, ¿no? Estas escaleras que nos llevan a distintos lugares, ¿no? Entonces seguimos con esta idea metafórica. Entonces,
Como conclusión de este trabajo que quería compartir, en las propuestas de los estudiantes, ¿sí? De construcción tanto del recorte como del problema, como de las preguntas asociadas al problema, vimos la emergencia del contexto actual de la pandemia como una historia urgente, como un conflicto candente o como un problema socialmente vivo, ¿no? La emergencia, la aparición de este tema, ¿sí? Para trabajar con los estudiantes del nivel primario fue muy importante, en muchos casos fue elegida y tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que está vivo, lo que es urgente de responder y darle una respuesta. Bueno, este itinerario de 3 momentos, de ventanas, ¿sí? Recortes como ventanas, problemas como hábitats y preguntas, ¿sí? En torno a la figura de las escaleras, es un itinerario que creemos posible para seguir pensando y para seguir trabajando en la formación de los docentes, ¿no? Acá estamos pensando desde la idea de repensar los formatos de clase desde metáforas que plantean Anijovic y Capiletti en su último libro, ¿sí? La idea es romper la linealidad de las propuestas y pensar el valor de la originalidad en la formación docente. De este modo, la dinámica, ¿sí? También tiene que ver con la figura de la artesanía, ¿sí? Donde cobra protagonismo la creatividad, la imaginación, la improvisación. Bueno, estas son competencias que nos parecen muy importantes, ¿sí? A la hora de la formación del profesorado. Bueno, en conclusión, este era el trabajo que quería compartir. Les agradezco el tiempo de escucha y espero que pronto nos podamos seguir viendo para intercambiar opiniones en torno a este trabajo. Meu nome é Giovana Silva Rocha e eu sou estudante do Programa de Especialização em Ensino de Geografia da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. A minha pesquisa, a pesquisa que apresento aqui hoje, ela traz resultados prévios acerca da pesquisa que realizo durante essa especialização em Ensino de Geografia. Eu optei por trabalhar com o recorte da identidade de gênero, mesmo entendendo que a discussão referente ao conceito de gênero, ela é muito mais complexa. Então, nesse trabalho, a gente optou por trabalhar com esse recorte da identidade de gênero. Então, aqui, como resultados prévios da minha pesquisa na pós-graduação, a minha pesquisa tem como título a identidade de gênero a partir da concepção de professores de geografia. Então, assim, a gente parte da visão desses professores de geografia para poder entender como eles percebem as problemáticas que envolvem a questão de gênero na sala de aula e como eles atuam a partir disso. Porque a gente leva em conta que existe um tensionamento global e uma ofensiva conservadora ao redor do mundo no que diz respeito à abordagem da discussão de gênero nas salas de aula. Então, assim, a gente partiu desse entendimento, dessa ofensiva conservadora, e a gente buscou compreender como esses professores do município de Londrina atuam mesmo com todas essas problemáticas. Então, para isso, a gente aplicou um questionário com 10 professores do município de Londrina, professores de geografia, para compreender como eles percebem isso, esse impedimento nas escolas em que eles atuam, mas também perceber como eles entendem o próprio conceito de gênero e se eles percebem que a gente pode relacionar o conceito de gênero com os conteúdos de geografia e como eles fazem isso ao longo da sua carreira. Então, assim, a gente aplicou um questionário com esses 10 professores e a partir disso a gente sistematizou as respostas, construiu gráficos, tabelas, para que eles ficassem mais organizados e possíveis de serem visualizados, para serem melhor compreendidos, né, pelo leitor e pela leitora. Então, a gente também se atentou à leitura, fichamento de obras que se atentam a essa temática, né, tanto no que diz respeito ao ensino de geografia, quanto à própria discussão de gênero, de identidade de gênero, dos diversos gêneros existentes, né, compreendendo que não são só denominações de masculino e feminino. A gente se atentou também a discussão dos estereótipos de gênero, de como esses estereótipos eles são impostos
desde o nascimento, até mesmo antes do nascimento, né, das pessoas. Então, aqui nesse trabalho, a gente entende o gênero como algo socialmente construído e também levando em conta que ele se altera conforme o tempo e o espaço, porque as denominações, as classificações de gênero não são as mesmas conforme o tempo e o espaço mesmo. Além disso, por conta desse recorte que a gente optou em utilizar, do recorte que é baseado na identidade de gênero, então, assim, a gente entende que as respostas desses professores foram, em sua maioria, voltadas no que diz respeito a como a pessoa se identifica. Quando a gente pergunta o que você entende por identidade de gênero, a gente percebe que a maioria deles se voltou para esse entendimento de que é como a pessoa se identifica, assim, bem próximo do que estava a pergunta, mas não se atentaram muito a especificar essas identificações. Mas, assim, 50% desses professores entrevistados responderam que entendem o gênero como uma autoidentificação da pessoa, não levando em conta o sexo biológico, que é atribuído ao nascimento e relacionado com esses estereótipos que são impostos, mas alguns professores também relacionaram a identidade de gênero com opção sexual, que também é um termo considerado errôneo, porque o termo correto é orientação sexual, né, que diz respeito às afetividades e os gostos relacionados ao afeto sexual mesmo das pessoas. Mas, assim, no geral, a gente pode compreender que mesmo possuindo algumas lacunas nos cursos de graduação e licenciatura, principalmente, no que diz respeito a essas temáticas pós-modernas e que estão em voga atualmente, os professores de geografia que responderam ao questionário, eles, mesmo por conta, eles buscam se atualizar e se atentar a essas questões, porque a maioria deles respondeu de maneira coerente com aquilo que a gente esperava que se atentassem às respostas. Bom, então, como essa é uma pesquisa que apresenta os resultados prévios da nossa pesquisa no programa de pós-graduação em ensino de geografia, esses são os principais resultados que eu trago nessa pesquisa, e a gente pode concluir que, mesmo havendo essa lacuna nos cursos de graduação, os professores de geografia do município de Londrina se atentam às temáticas atuais, que estão em voga na atualidade, né? Mesmo que durante suas formações isso não tenha sido abordado de maneira crítica. Muito obrigada. Después de este interesante intercambio, cerramos aquí entonces el espacio de formación docente en ciencias sociales en el marco de estas quintas jornadas de intercambio Brasil y Argentina. Esperamos que todas y todos se hayan sentido tan enriquecidos como nosotros por este intercambio y este encuentro, y agradecemos mucho en nombre de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano y de la Universidad Nacional de Córdoba su participación. Ojalá que pronto volvamos a encontrarnos. Gracias y buenas tardes.